Bom, nós estamos aqui com o pastor Carlos Ribas, pastor da Igreja Unção e Poder de Barracão, Paraná, e nós hoje vamos tentar esclarecer algo polêmico que saiu na internet e até algumas mídias mais, no quesito televisivos, mais fraco, mas o que aconteceu mesmo foi na internet que se tornou viral. Mas o primeiro passo para nós chegarmos a esse detalhe, pastor Carlos, nós queremos aqui saber há quanto tempo o senhor é pastor. Desde que ano, desde que tempo? Quanto tempo o senhor é pastor? Marcos, primeiro, olá aos internautas que estamos assistindo. Eu sou pastor há 11 anos. Eu comecei a pastorear como pastor auxiliar, numa igreja batista, fiquei 2 anos lá. Depois a gente assumiu o pastoreio da nossa igreja, que estamos há 9 anos. Então, pastor mesmo, pastoreando, 11 anos. Mas se for contar a obra eclesiástica como um todo, pastoral mais missionário, está uns 15 anos por aí. Nesse período pastoral, sabe-se que é necessário aí ter cursos teológicos e vários cursos. Qual seria ou quais são os seus graus teológicos da sua formação, da onde que veio, qual a faculdade? Eu sou formado bacharel em teologia pelo CTLM, que é um centro de treinamento de líderes e missionários. Tenho pós-graduação na área de missiologia, que seria ciência da missão. Tenho um doutorado em teologia por uma universidade americana chamada Christian Bible College. Tenho um pós-doutorado pelo ITPAR, Instituto Teológico do Paraná, que tem sede em Maringá. E agora voltei a estudar, isso foi em 2008. Voltei a estudar agora, estou fazendo mais uma pós-graduação em Ciências da Religião pela FACEL, com a Faculdade de Curitiba. Eu estou ainda cursando, falta 5 matérias assim para terminar, mas para fazer mais uma cadeira de Ciência da Religião, que eu acho interessante porque hoje em dia se trabalha muito com isso de ceticismo e a fé, né? Você vê hoje quanta coisa bombardeia a igreja, né? Os direitos de várias classes e tal, então eu vou voltar a estudar e vou estudar logo Ciência da Religião, porque é uma coisa que vai me fortalecer até nas minhas argumentações, até na minha defesa da fé, né? Na apologética. Nós sabemos que o senhor já é conhecido em boa parte do cenário nacional, também internacional, com viagens a Portugal, Inglaterra, ali no continente europeu. Também conhecido nacionalmente pelas igrejas e também aí por ter participado de um programa do Super Pop, onde o senhor esteve lá de frente com a Luciana Gimenez, não com o Gabi, né, mas de frente com a Luciana Gimenez e vários... Eu preferia que fosse de frente com o Gabi. E também vários líderes de afrodescendentes, das religiões afrodescendentes, enfim, também se destacou ali. E no quesito virtual também o senhor é muito conhecido, pois escreve muitos textos no próprio seu Facebook e também no seu site, que é o site do pastor Carlos Ribas. E depois de uma declaração no Facebook sobre um possível pacto satânico involuntário, naquela brincadeira da girafa, o senhor entrou num quadro de polêmicas pelos internautas. O senhor não era visto como polêmico, e sim como aconselhador. Depois desse relato, o senhor entrou como polêmico. E como é visto esse quadro pelo senhor agora, depois de sair de aconselhador para polêmico? Vou deixar bem claro o seguinte, depois que aconteceu esse boom da brincadeira da girafa, gente de vários lugares me chamaram para entrevista, não dei, de revistas grandes, inclusive saiu na Veja Virtual, pessoal de faculdade de comunicação da USP me chamaram para dar entrevista para eles sobre virais. Eu não dei. Por que eu não dei? Por 2 razões. Primeiro, porque eu não tenho ficado dando satisfação para ímpio. Primeira coisa, eu sou cristão, 100% crente, evangélico, não abro mão da minha fé, não estou nem aí com o que os ímpios estão pensando, então eu defendo a minha fé. A Bíblia fala que aquele que não discerne as coisas espiritualmente, ele acha loucura as coisas de Deus. Então eu não falo para as nações, eu falo, no caso da brincadeira da girafa, eu falei para os crentes. Eu não coloquei, por exemplo, atenção, pessoas que não são crentes, acordem. E eu não dei declarações nenhuma até agora porque eu não queria me promover com aquilo, porque a principal acusação de quem não crê é que eu estava me promovendo com aquela brincadeira, inventando coisa, mentindo e tal, para me promover com a brincadeira. Eu não me promovi porque eu não coloquei meu site no texto, não coloquei minha loja virtual, não coloquei meu telefone para contato, ou seja, ninguém me chamou para pregar em lugar nenhum. Marcos, você, além de ser meu amigo, você vai ser o primeiro cara a saber de mim. Exclusivo. Você vai ser a primeira pessoa no mundo a saber de mim o que aconteceu. Aconteceu o seguinte, no dia 30 de novembro, eu estava aqui em casa,
esperando para sair para o aeroporto de Foz do Iguaçu, porque eu ia pegar um voo de manhã cedo em Foz para Porto Seguro, na Bahia, onde eu fiquei 20 e poucos dias, que eu voltei agora essa semana e a gente está aqui falando. E aí um colega meu na internet, ele mandou um e-mail para mim dizendo: pastor, o senhor viu essa brincadeira da girafa? Eu tinha visto algumas pessoas colocando fotos de girafa. E aí eu falei: não vi o que é. Ele falou: tô achando que é alguma coisa de satanismo. O senhor não quer dar uma olhada na brincadeira e me dizer o que o senhor acha? Que de fato muita gente faz isso. Eles veem alguma coisa na internet, me mandam e-mails. Hoje mesmo recebi um e-mail de um pastor pedindo para eu analisar uns jogos, acho que eu até paguei já que eu respondi, analisar uns jogos de videogame, que ele viu algumas coisas do filho dele jogando e achou que são satânicos. Então muita gente me procura nesse sentido, pelo fato do meu ministério ser um ministério de instrução. Aí eu fui ver. Quando eu vi, eu me arrepiei. Por quê? Porque tem muitos fatores ali que são usados no ocultismo, não só na brincadeira da girafa. Que eu citei sobre pactos involuntários, aí os teólogos de plantão, não existe pacto involuntário. Existe sim. Por que existe? Uma pessoa pega e vê uma cigana na rua, e a cigana fala: deixa eu ler a sua sorte. Aí a pessoa dá a mão para a cigana ler a sua sorte. É um pacto involuntário. A pessoa não deu a mão falando voluntariamente: eu quero entregar minha santidade, que pertence a Deus, a um demônio, para o demônio ver o meu futuro. Se a Bíblia fala que nós não devemos ter contato com quem prevê o futuro, está em Deuteronômio 18, versículo 9 e 10. A pessoa não faz isso pensando: estou entregando minha alma ao diabo, mas ela faz um pacto involuntário. A pessoa que vai num médium que incorpora um Dr. Fritz, e ele vai para curar o corpo da pessoa. Alguém me perguntou: mas as pessoas, o diabo tem poder de curar? Claro que tem. A Bíblia fala que o nosso corpo é pó, e para o pó vai voltar. No mundo espiritual o corpo não serve para nada. É o espírito que serve, então o diabo tem poder de curar. Aí a pessoa vai lá com a maior boa vontade do mundo para ser curado de uma cegueira, alguma coisa, o cara incorporado com demônios, fica uma tesoura no olho do cara, arranca o olho, raspa, o cara não tem formação médica, não tem asepsia no local, não tem nada. Aí o cara sai enxergando. Você acha que parabéns, é de graça isso? Não, no mundo espiritual ele fez um pacto sim com demônios. Só que as pessoas não conseguem entender isso. Então quando eu vi a brincadeira da girafa, o que eu identifiquei? Várias coisas. Primeira delas, a troca da identidade. Não é a girafa, como o diabo gosta de perverter as coisas, todo mundo falou: você pegou no pé da girafa, a girafinha é um bichinho bonitinho, é um bichinho que Deus criou. Podia ser um gambá, podia ser um canguru. Cara, o cara que inventou essa brincadeira é da Austrália. Por que ele não botou um canguru? Pois é. Que é o animal símbolo da Austrália. Claro. Entendeu? Por que ele não botou uma vaca? Por que ele botou uma girafa? Por quê? Porque se você for fazer uma análise, sabe qual que é um dos símbolos do homossexualismo? O cavalo marinho. O cavalo marinho. Porque o cavalo marinho, ele mesmo produz os próprios filhos dele, ele é assexuado. A girafa tem dentro das convenções espirituais, a girafa tem um símbolo de dualidade sexual, ou seja, maior índice de relacionamento intersexual entre girafas, um dos maiores índices. Então, por que razão a pessoa tiraria foto com o carinha de uma girafa? Se ele poderia colocar do canguru, se a brincadeira foi inventada na Austrália. Então tem alguma coisa a ver. Mas não é que eu estou vendo maldade na girafa, no animalzinho de girafa. Na motivação pela qual você tira sua imagem de uma rede social, que é uma rede social, e coloca uma imagem de uma girafa. Segundo, a brincadeira. A brincadeira tem duas respostas. Que a maioria das pessoas vai falar: abra a porta. Mas a resposta é: abra os olhos, porque a pessoa está dormindo. Mas a grande verdade é que olhos e portas são duas palavras relativas no mundo espiritual, que é abertura para que algo entre ou saia. Então a gente pensa que demônios não respeitam, porque são espíritos, passam paredes. A gente assistiu muito desenho do Gasparzinho, né, que atravessava a parede, o fantasminha camarada. A grande verdade é que no mundo espiritual há respeito por entradas e saídas, por portais. Na Bíblia fala que quando o povo de Israel estava no Egito, o Egito ia ser visitado por um espírito chamado Espírito da Morte. E Deus mandou marcar com o sangue de um cordeiro os umbrais das portas, para que aquele espírito não entrasse nas casas. Ou seja, por que o espírito não entrava pela parede, se era um espírito? É porque os espíritos respeitam portas de entrada. Então quando eu falei que a brincadeira, que a pessoa que falasse abra a porta, mesmo errando a resposta, ela estava abrindo uma porta no mundo espiritual. Você entendeu? Porque quem acertava, quem falava abra o olho, não precisava trocar a foto da girafa, porque acertava a resposta. Então a questão da brincadeira da girafa não é quem acerta, é quem erra. Quem erra, ele tem que escrever: eu errei, eu sou um ruim e não sei o que, e vou ficar 3 dias sem a minha foto, com a foto da girafa no meu perfil. Mas ele disse: abra a porta, e automaticamente trocou a imagem, ou seja, abriu uma porta espiritual e trocou sua identidade espiritual. A segunda questão é o pacto involuntário, aceitar o pacto voluntário. A brincadeira dizia que visitantes inesperados chegam às 3 horas da manhã. 3 horas da manhã é um horário místico.
Nós sabemos que Jesus, tudo na Bíblia aconteceu meia-noite. Saída do Egito, Jesus ressuscitou, a terra, começou a ter a modificação, à meia-noite foi o tempo em que Jesus começou a trabalhar a ressurreição dele. O próprio descer do Espírito Santo de Deus, contam-se alguns teólogos que ele começou a descer sempre no horário da noite. Por quê? Porque as vigílias são divididas desde as 6 horas da tarde, que é a viração do dia, até 6 horas da manhã. Às 3 horas da tarde, às 3 horas da manhã, era um horário temido por todos os israelenses. Quando os discípulos de Jesus atravessaram o lago no barco de madrugada, era às 3 horas da manhã. E eles viram Jesus andando sobre as águas. O que eles acharam que era? Um fantasma. A palavra fantasma se traduz por demônio. Eles acharam que era um demônio. Por quê? Porque 3 horas da manhã é o horário que os demônios transitam. E aí na brincadeira, por que eu sei isso? Porque minha família toda serviu aí o satanismo. Eu saí de dentro do satanismo. As pessoas incautas, comuns, cristãos sinceros, não estou falando mal de ninguém, eles não conseguem entender porque eles não passaram por isso. Mas quando eu olhei 3 horas da manhã, abri portal, para mim foi um choque. As pessoas que nunca entenderam esses sinais, não entenderam, foi só uma brincadeirinha. Então, essa somatória de coisas leva a uma maldição. O detalhe não é isso, Marcos, o detalhe é que muita gente me mandou e-mail, inclusive eu fiz questão de colocar alguns no Facebook na época, falando que quando trocaram a foto, aconteceu isso, aquilo, aquele outro. Tem uma irmã que o marido estava 5 anos casada, nunca brigou com o marido. Ela trocou a foto. 3 horas da manhã o marido chegou bêbado em casa e bateu nela. 3 horas da manhã. E o marido nem mexe, não tem nem Facebook, nem mexe com isso. Aí você vai me dizer que é coincidência? E entender que o senhor viu com os olhos espirituais essa brincadeira. De quem trabalha com batalha espiritual há 20 anos. E que segundo a sua própria interpretação não é tão brincadeira assim. É sério. E esta charada, então, ela não seria apenas mais uma charada, tipo aquelas de escola, por exemplo, um pato põe um ovo na divisa entre Brasil e Argentina, de quem seria um ovo? Uma brincadeira zoológica, digamos assim, no Facebook? Então, eu vejo assim, tem muita brincadeira inocente, não é? Tem muita brincadeira inocente. Mas uma coisa que Satanás ele é perito em ocultar coisas. Uma das atribuições dos nomes de Satanás na Bíblia é o pai da mentira. Então a gente não pode confiar nele, de maneira alguma. Não se pode confiar no mentiroso. Você deve conhecer algum mentiroso, eu conheço vários, e aí o cara vai conversar com você, e quando ele começa a te contar uma história, você já se prepara. Porque você já sabe que vai ser uma mentira, você não confia no mentiroso. Então, a Bíblia nos diz o seguinte, que ou nós estamos ligados a Deus, ou estamos ligados ao maligno. O pecado, Isaías 59 diz, nos separa de Deus. Se ele nos separa de Deus, ele nos liga ao maligno. Por isso que a Bíblia fala no Antigo Testamento que o salário do pecado é a morte. O que acontece? Quando nós vemos uma brincadeira e não conseguimos identificar superficialmente que ela é perigosa ou não, nós precisamos de uma análise mais profunda. Espiritualmente, eu sou uma pessoa que trabalha com isso há muitos anos. Eu já vou direto na análise profunda. Quando eu vi aquilo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Você entendeu? Tem filmes que eu assisto, quando eu começo a assistir o filme, eu falo, peraí, o que está acontecendo? Então eu já vou com uma análise mais profunda. É o que eu sempre digo sobre policial rodoviário. Você tá andando na BR, você não entende. O cara olha pro seu carro e ele fala, passa, passa. Olha pro outro carro, passa. Ele olha para um carro e ele fala, encosta. A gente pensa, qual é o fator de seleção que ele tem de deixar eu passar e o outro ele encostar? O cara olha pro olho da pessoa e ele sabe se o cara tem alguma coisa ou não. Ele é treinado nisso. Na divisa do Brasil com o Paraguai, né? Que tem os muambeiros lá na Foz do Iguaçu. Os policiais, eles são treinados, eles olham e sabem quem tem coisa e quem não tem. Eu sou treinado no mundo espiritual. Eu olho e vejo o que tem e o que não tem. Quando eu escrevi o negócio no Facebook, no dia 30 de novembro, eu escrevi assim, irmãos, fiquem alertas, fiquem atentos a essa brincadeira da girafa. Não me parece uma coisa muito boa. Fiquem espertos. Eu escrevi isso 11h40 da noite. Começou um monte de gente da minha timeline, do meu Facebook, 4.000 e poucos amigos. Agora já lotou e já está com outro perfil. Mas o que é, pastor? Explique o que é. Por quê? Quem me segue no Facebook confia em mim. O meu Facebook é o meu paraíso, pessoal. Quem me critica lá, eu bloqueio, excluo, sem vergonha, sem pudor nenhum. Bloqueio, excluo. Por que eu tenho um cara no meu Facebook me xingando? Aí o pessoal começou a chamar e alguns falaram, escreve um negócio mais explicativo pra gente saber o que é. E eu escrevi. Um compartilhou. Em 2 horas tinha... Ficou viral. Tinha 30 mil em 2 horas. Aí eu peguei o avião, viajei, quando cheguei em São Paulo, falei com o meu obreiro que viajou comigo, o Michael, falei, cara, estamos com um problema. Ele falou, por quê? 430 mil compartilhamentos. Quando eu cheguei em Porto Seguro, já tinha 1 milhão. Aí eu falei, tô lascado. Aí começou... Aí eu tive que desligar a internet do meu celular por 5 dias, porque não tinha mais paz.
a minha caixa de inbox no Facebook travou, a minha fanpage travou, aí eu desencanei, fiquei 5 dias. Aí tem gente que fala, o cara foi com medo e sumiu. Não fiquei com medo, eu estava pregando a palavra de Deus em Porto Seguro, eu ia ficar me preocupando com a internet, eu sou uma pessoa real. Tem gente que vive o mundo virtual. Eu não postei para me promover, não postei para falar nada para ninguém que não crê. Eu postei no meu Facebook, na minha timeline, para quem é crente ter um alerta. Aí os irmãos compartilharam com seus amigos. Os seus amigos têm amigos que não são crentes, compartilharam para não crentes. Não crente para não crente, não crente para não crente. Aí virou o que deu. Abrindo aspas para uma pergunta comediante aqui. A pergunta 8. A pergunta seria a pergunta, a pergunta 8. Secreta. Isso, a pergunta secreta. Seria, o ovo é do Brasil, da Argentina? É sempre da Argentina. Ou de quem? Não, o ovo é da pata. É da Porque pata. o pato não bota ovo. Tá. Mas é sempre da Argentina. Coitado dos irmãos argentinos. Não, tá certo, viu? Mas o senhor acredita, mas agora sim vem a pergunta secreta, porque essa aqui era a da pergunta 4, agora a pergunta secreta. O senhor acredita que mais 1 ou 2 posts desse, o senhor vira o Silas Malafaia 2 do Brasil? Olha, cara, se eu fizer mais 2 posts desse, eu abandono a internet pro resto da minha vida. Porque assim, tem gente que gosta de polêmica. Tem gente que gosta, né? O Silas é um caso, né? Ele é nutrido por polêmica. Eu achei horrível, eu me senti mal. Aí como eu estava pregando, eu preguei em 20 dias em 18 igrejas. E na ordem de pastores e dei 3 cursos. Toda igreja que eu ia, os caras já estavam impressos o meu post da girafa colado no mural das igrejas. E como eles sabiam que eu ia pregar nas igrejas, eles falavam, ali está o homem da girafa. Gente, não tenho nada contra a girafa. Eu vou comprar uma girafa para mim. Aí eu fui numa igreja, tinha uma girafinha na parede. O que eu fiz? Tirei uma foto estrangulando a girafa e coloquei, te peguei! Ah, por quê, cara? O senhor virou uma espécie de zoo, aquele cara que cuida do zoológico. Eu virei o cara contra girafas, os caras acham que eu odeio girafa. Mas alguém me perguntou se girafas era do diabo. Ó, se é do diabo eu não sei, mas que o estrogonofe do girafas é horrível. Do restaurante de girafas. Tá certo, vamos seguir aqui o nosso cronograma. A pergunta de número 5, já que saiu a pergunta secreta, seria: olha só, o site efarsas.com, vinculado ao site R7, afirma em um de seus posts que nem a versão da rede de lanchonetes Girafas e nem a sua versão teria unanimidade. E declarou que tudo não passava de uma brincadeira. Como o senhor vê essa declaração e qual é o seu ponto de vista do site? Olha, eu gosto muito de Farsas, respeito eles demais. Inclusive eu faço muita citação ao site deles, muita coisa que os próprios irmãos falam, queimaram cristãos no país tal. Aí eu sempre vou no E-Farsas e tem lá, não era cristãos, era não sei o que, tal. Eu sempre coloco, então eu respeito muito. O fato do E-Farsas ter falado de mim não tira o respeito que eu tenho por eles e não tira a credibilidade deles. Então, o que eu entendo? Eu entendo que eles fazem uma análise técnica de cada situação. Como o meu post foi focado nos crentes que me seguem no Facebook, a última frase que eu coloquei foi: queridos, divulguem para o maior número de pessoas que vocês conhecem. E isso é uma frase que realmente soa como uma autopromoção, tipo assim, né, nas entrelinhas, me façam bombar. Mas a verdade não foi esse o sentido, foi realmente do alerta sobre a brincadeira. E eu nunca. Você acha que você imaginasse que ia dar 10 milhões de views no negócio? Eu ia escrever, mas eu escrevi meu site, eu escrevi meu telefone de contato, eu escrevi minha loja virtual para os caras virem comprar meus DVD. Então eu sou burro, eu me promovi para um negócio que não me rendeu nada. Eu fiquei tão feliz que Satanás ficou irritadíssimo comigo, que mandou o Caio Fábio falar mal de mim. Pro diabo pegar o Caio Fábio para falar mal de mim, é porque funcionou. O diabo ficou de mal comigo, ficou irritado. Porque esse é o meu papel no mundo espiritual, é incomodar as forças das trevas. A luta não é entre Deus e o diabo, a luta é entre a igreja e o diabo. E eu sou a igreja, então meu papel é lutar. Se o diabo está preocupado e fez todo o bafafá que ele fez, então eu tô no lucro, tô ganhando. O satanismo existe, pastor. 100%. Disso quase toda a população mundial, ou todos sabem. Pelo menos é a minha interpretação. Sim. Devido ao assunto envolver muita polêmica. Agora é possível, mesmo sem querer invocar as hostes do inferno para dentro da casa, ou até mesmo na empresa? E como isso pode acontecer? Através da girafa pode ser também, como nós já estamos aqui nessa linhagem. Mas existem outros pontos que o senhor pode explicar para nós. Através da girafa a pessoa não ia conseguir trazer demônios dentro da casa. O que ela ia fazer? Abrir uma brecha. A mesma coisa que você viajar e deixar a porta da sua casa aberta. Você pode ter a sorte de alguém passar na frente, olhar e querer entrar para roubar.
e ter medo de ter alguém dentro de casa e ninguém entrar. Mas pode ter um cara destemido que for botar carona na porta ali, ver que não tem ninguém e levar tudo. Quando você abre uma brecha, uma porta na sua vida espiritual, pode entrar um demônio na sua vida e acabar com tudo. Então, a brincadeira da girafa gerou isso. Agora, em relação ao satanismo, existe, é comprovado. A polícia hoje sabe que existem seitas satânicas. Não se é mais como antigamente, que tudo era visto com olhos técnicos. Hoje se entende isso. Crianças mortas em rituais. Recentemente teve o caso daquela família que matava mulheres e comia a carne das mulheres, fazia até coxinha para vender. E a polícia falou, nós identificamos que era um caso de satanismo. Então, existe, é fato, e graças a Deus que existe, que é comprovado que existe, porque por muitos anos eu passei como alienado, falando de coisa que ninguém queria acreditar, hoje já é fato. Então, o que acontece hoje para as pessoas agregarem isso? Eles agregam valores que são, o que eu sempre falo, por exemplo, quando você faz um aniversário, você sopra a vela em bolo de aniversário? Você sopra. Aí por que você sopra? Você não sabe por que você sopra. Aí você pergunta pra sua mãe, por quê? Ela não sabe. Pra avó, pra bisavó, ninguém sabe, mas todo mundo sopra. E é um ato de satanismo. Era um ato de entregar a alma para Diana, que era a deusa da lua, levava a alma até o barqueiro passava para o lado do Sheol, o Sheol entregava a Hades. Ou seja, nós na teologia sabemos que Sheol é o inferno, que Hades é o demônio, e as pessoas continuam soprando velhinha. Por quê? Porque o satanismo é tão astuto que ele não ensina adultos. Ele ensina a criança, porque criança não questiona. No primeiro ano de aniversário, a criança sopra uma velhinha no bolo dela. Está simbolizando algo espiritual, é um ritual espiritual. Vela nunca foi objeto de iluminação. Deixa tudo escuro uma casa, seja uma vela, vê se vai iluminar. Vela sempre foi objeto espiritual, objeto de atrair portais espirituais. Mas aí o que o inimigo fez? Gerou uma série de coisas para que as pessoas possam ter isso dentro de casa. Tem velhinha de citronela, tem velhinha colorida, não é? Os candelabros, eles eram alimentados por querosene. Antes ainda, por gordura animal. Ou piche, betume, eram alimentados. Um belo dia alguém resolveu não colocar o combustível dos candelabros e atacar umas velhinhas. Mas candelabro era alimentado, lamparina alimentada por combustível, lampião alimentado por combustível. Vela nunca foi para iluminação. Mas o inimigo conseguiu fazer com que alguém usasse velas para iluminação, para manter aqueles portais abertos. Existe vela de um dia. Enquanto o portal estiver aberto um dia, tem trânsito de demônios no mundo físico e no mundo espiritual. Existe vela de 7 dias, é um portal que fica 7 dias. Existe vela de 40 dias, e assim por diante. Qualquer pessoa que morre alguém, eles falam que vão acender uma vela para iluminar a alma da pessoa que morreu. Se eu preciso iluminar a alma, ela está onde, essa alma? Está no escuro, está nas trevas. Só que as pessoas não percebem isso. A minha avó acendia uma vela, não sou contra católico, espírito, não sou contra ninguém. Sou a favor do reino de Deus. A minha avó acendia uma vela para a santinha dela. E ela dizia para trazer luz para a santinha. E eu, criança, de 5 anos de idade, eu falava, vó, mas não é santinha, tem que trazer luz para essa vela aí? Nós vamos para o Natal agora, né? Você faz um presépio no Natal. Tem os magos, tem o José, Maria, menino Jesus, manjedoura, jumentinho e tal, e tal, e tal. E agora tem uma girafa lá também. Aí o que acontece? A Bíblia diz o quê? Que os magos, quando chegaram no Oriente, eles chegaram e Herodes perguntou, quanto tempo vocês viram a estrela no Oriente? Eles falaram, 2 anos. E a Bíblia diz, chegando eles na casa onde estava o menino, entregaram seus presentes. 2 anos. Nunca houve aquela cena, José, Maria, uma manjedoura, uma criança e 3 magos do lado. Nunca houve aquela cena. Essa cena é do paganismo. Que o paganismo adorava uma deusa chamada Yule, e tinha 2 personagens, um deles é bíblico, Nimrod, o formador de Babilônia, o cara que inventou a Torre de Babel, se chama Nimrod. Nimrod casou com a própria mãe, Semiramis. Semiramis era uma feiticeira que adorava Yule. Ele engravidou a mãe e morreu. E o filho dele, que estava no ventre, incorporou o espírito dele, se chamou Tammuz. Tammuz era o deus Sol. Então essa imagem do presépio é uma imagem do paganismo, mas nós usamos no nosso cristianismo, porque ninguém parou para ler a Bíblia e ver que Jesus tinha 2 anos quando os magos chegaram. Então, sabe, o satanismo está integrado na sociedade. O que as pessoas precisam é abrir os olhos e ver. Tá? Para quem não... Ó, Marcos, coloca aqui na tela aqui, o link do Desvendando Satanismo 2. Meu DVD Desvendando Satanismo 2, você não precisa nem comprar, você vai assistir de graça na internet. Tem a explicação sobre o Natal, sobre a Páscoa, sobre tudo isso, sobre sinais pagãos agregados ou incutidos na cultura cristã. De fato, pastor, voltando aqui ainda à mesma pergunta, me gerou uma outra pergunta dentro dela. Na sua igreja, assopra ou não assopra a vela? Não assopra a vela. É uma doutrina. Doutrina da igreja. Não assopra a vela. Na nossa igreja nós não fazemos árvore de Natal, na nossa igreja nós não fazemos ovo de Páscoa, entendeu? Mas comemoramos o Natal
porque é o nascimento de Jesus, mas comemoramos a ceia de Natal, amigo secreto, aquilo que tudo tem, mas não tem uma árvore de Natal, presépio, guirlanda, não temos, porque são símbolos pagãos. Na Páscoa não tem ovo de Páscoa, coelhinho de Páscoa, porque é uma adoração ao Ostara, que é uma deusa pagã, mas tem chocolate e tal, até porque a gente não pode alienar as crianças e a gente tem que fazer com que elas se sintam bem. Mas a gente explica que a Páscoa não é isso. A Páscoa é a ressurreição de Cristo, ou seja, a saída de Israel do Egito, depois a entrada na Terra Prometida, depois a morte de Jesus e a ressurreição. Então tem todo um princípio bíblico. Mas a gente não tem, não só para vela. Bolo de aniversário não tem vela. Nelson Rubens. Ok. Bomba. Um filme de terror ou qualquer outro que envolva satanismo, ao ator invocar as trevas, ele não estaria levando maldição para dentro da casa de quem esteja assistindo, pastor? Exatamente isso. O que acontece? É o ato legalista. Ação legal. Então tudo que determina a lei ocorre. No mundo espiritual é a mesma coisa. Legalidade no mundo espiritual funciona com atos legalistas. Então o que acontece? Eu peguei um DVD, loquei o DVD, paguei a locação, trouxe para a minha casa, coloquei no aparelho, liguei a TV, apertei o play. Ato legalista. Não foi sem querer, não foi por acaso. Eu fiz porque eu quis. Se o cara no filme abrir um livro de magia negra e fizer ali uma invocação demoníaca, aquela invocação está dentro da minha casa. É o mesmo efeito que eu abrir o livro em casa e ler. É o mesmo efeito. E hoje, é aí que eu volto a falar como que o satanismo hoje, e como ele é sutil, hoje tem vampirinho do bem, tem casos de amor de lobisomem com vampiro, de não sei o que, lua nova, amanhecer, anoitecer, entardecer, envelhecer, apodrecer, tem uma série aí, né? Quer dizer, e os crentes assistem isso. Eu sei que o teu público não é um público evangélico, é um público misto, mas eu estou falando como pastor. Se tem algum crente que vai assistindo, pelo amor de Deus, os crentes estão lendo Harry Potter, os crentes estão assistindo O Senhor dos Anéis, os crentes estão assistindo O Amanhecer. Que é isso? Sabe, o Deus desse século cegou o entendimento dos infiéis. Tem muita gente que crê em Jesus, mas mesmo dentro da igreja é um infiel. Ele crê em Cristo como regra, mas ele é um infiel. E aí o Deus desse século, que a gente entende que é o diabo, que é Satanás, ele cega o entendimento dos próprios crentes. E os camaradas estão assistindo coisa, estão vendo filme de vampiro e dando glória a Deus. Eu comprei a biografia de Steve Jobs, o fundador da Apple. E é um livro desse tamanho. E quando eu vi aquele livro grosso, eu pensei, eu não vou ler todo esse livro. Vou ler só algumas partes que me interessam. Quando eu comecei a ler a juventude dele, eu vi que ele foi para a Índia, estudar budismo e tal. Eu pulei todo aquele capítulo. Eu não quero saber disso. Eu sou cristão, não quero saber do budismo dele. Entendeu? Então eu fui só para a parte da tecnologia, quando ele inventou o iPhone, o iPad e tal, que era o que me interessava. Nem que seja para saber como lutar contra, ou como as ferramentas usar, uma literatura, digamos assim, mesmo assim pode correr o risco de provocar? Então, no meu caso eu não preciso disso. A Bíblia fala que nossas armas não são carnais, são espirituais e poderosas em Cristo. Então nós temos armas poderosas. Tem gente que fala meio assim, Pastor Carlos, eu preciso sorver na minha igreja me ensinar sobre Satã, sobre demônios, sobre capeta para eu poder aprender a lutar. Você não precisa aprender sobre demônios para lutar com eles. Você tem que aprender sobre Jesus. Porque é o nome de Jesus que expulsa demônio. Tem gente que conhece tudo sobre demônio, mas não tem uma vida com Cristo. Nunca vai expulsar um demônio. Então a gente não precisa aprender sobre as trevas para lutar contra eles. Os meus seminários são de instrução para a igreja, mas não significa que só a igreja que passou por um seminário meu é que sabe lutar. Muito pelo contrário. Tem igreja que não sabe nada de mundo espiritual, mas que tem uma vida no altar com Cristo, são muito mais poderosos no mundo espiritual do que a igreja que conhece tudo. Então, ler ou assistir para, digamos assim, conhecer... Furada. Não adianta. Tem gente, eu recebo e-mails e ouço testemunho de gente que, eu baixei a Bíblia satânica para eu saber o que eles falam. Meu Deus do céu. É a mesma coisa que um cara fala assim, eu vou trabalhar numa clínica de recuperação de drogado, mas antes eu vou tomar droga, vou cheirar cocaína, vou fumar maconha, para saber o barato, para saber o que eles pensam, para eu poder ajudar eles. O que o cara tá falando, meu? Eu tenho um tio meu que é alcoólatra, eu vou ajudar ele em oração, primeiro eu vou tomar um porre. Isso, você não precisa disso. Seria conversa furada, então. Entendeu? Tipo Sansão, que matou o leão, jogou no meio do mato, 10 dias depois voltou lá e pensou, o que será que aconteceu com o leão? Vou dar uma olhada. O que acontece com um leão 10 dias morto? Apodrece. Ele chegou lá, o que a Bíblia diz? Que ele viu a carcaça do leão podre, mas dentro tinha um favo de mel. Desde quando a abelha faz mel dentro da carniça? Nunca. Mas é porque o diabo é tão astuto que fez ele ver a podridão em forma de mel. Ele pegou a podridão, tomou como se fosse mel, ele estava tomando carniça. E ainda deu para o pai e para a mãe tomar. E é isso que os crentes fazem. Os crentes estão tomando carniça já que é mel. E ainda estão dando para os outros tomar, socando pela abaixo. O senhor abandonou o satanismo.
Graças a Como o Deus. senhor acabou de mencionar anteriormente decorrer da nossa entrevista, o que seria atribuído a este abandono? E por que pessoas querem ser satanistas quando o senhor abandonou o satanismo ou querem fazer parte do satanismo? Entendi. Vamos começar primeiro por quem quer entrar. Depois eu falo por que eu saí. As pessoas querem entrar porque eles acham que vão ganhar dinheiro. E não é via de regra. Nem todo mundo ganha dinheiro. Ganhar dinheiro é uma coisa que é resultado. Tanto no satanismo, ganha-se dinheiro com resultado. Se o camarada entrar no satanismo e não fizer nada, ele não ganha dinheiro igual. Vender a alma para o diabo, inclusive, não existe, porque a alma é o que mantém o corpo vivo. São pactos espirituais que atrelam o espírito da pessoa. Não existe um termo, vou vender minha alma para o diabo. Isso é um pouco mais folclórico. Mas enfim, as pessoas querem entrar por causa disso, por poder, por alguma coisa assim. Eu nasci dentro de uma família que totalmente satânica, ou seja, meu avô ele tinha alto grau dentro do satanismo e além de tudo ele era o líder de um centro de quimbanda. A quimbanda nas religiões afro fazem sacrifícios com animais quadrúpedes, a umbanda faz com bípedes. Então ele já era um líder religioso respeitado na região, meu avô, qual eu herdei o nome, avô Carlos. Minha avó também e tal, então assim, eu nasci dentro disso. Então o que me fez sair? Eu nunca fui um cara ruim. Todo mundo bebia na minha família, de tomar porre. Eu nunca tomei um copo de cerveja, nunca bebi. Todo mundo fumava e se drogava. Eu nunca fumei, nunca me droguei. Todo mundo ali teve vários tipos de relacionamentos, a minha mãe chegou a se prostituir, e eu sempre fui um cara não propenso à prostituição, assim. Nunca fui namorador, sempre fui na minha, quietinho. Então eu acredito que desde quando eu nasci, Deus já tinha me escolhido lá dentro. Eu consigo acreditar nisso. Porque no meio de uma família, todo mundo está se drogando, e bebendo. Eu não me drogava, não bebia, as festas, todo mundo bêbado, brigando, e eu quieto. Porque eu não entrava nessa onda deles. Então, por que eu saí? Porque eu cheguei num nível, são 9 graus do satanismo, eu cheguei no 7º. Que quando você chega no 7º grau, você começa a se tratar como mestre de alta magia. E aí você tem que fazer coisas que eu não queria fazer. Entendeu? E uma delas é derramar sangue. E eu nunca fui um cara assim muito bom. Pra você ter uma ideia, para eu arrancar um dente eu desmaio. Como eu tinha nascido naquilo ali, era a verdade que eu conhecia. Eu sabia que Jesus tinha morrido, mas nunca tinha ouvido falar que ele tinha ressuscitado. Aí eu comecei a ler a Bíblia. Um amigo meu, que morava na frente de onde eu morava em Cascavel, no motel, eu morava no motel, um amigo meu começou a me mostrar a Bíblia. E nessas leituras eu comecei a ler sobre a ressurreição. E no livro de João, capítulo 8, verso 32, diz que quem conhece a verdade liberta a pessoa. Então, na verdade, eu fui liberto pela verdade de Jesus Cristo. E eu auto me converti, porque eu não tinha nem ido à igreja. Eu aceitei Jesus no banco de uma livraria. Depois eu fui procurar uma igreja para congregar. Então, assim, eu sou um caso típico de quem conheceu Jesus por amor mesmo, por querer amar Jesus. Eu não estava doente, não estava pobre, não estava abandonado. Tem muita gente que perde tudo aí procura a igreja, né? Não, eu estava com 17 anos, no auge da minha vida, cheio de namoradinha, de dinheiro, de tudo. O que eu queria? Eu queria a verdade. O que faltava para mim era a verdade. Quando eu conheci a verdade me libertou, nunca me desviei. São 20 anos na fé andando com Jesus Cristo. Mas dentro desse contexto, é mito ou é fato? Aquele negócio de que a pessoa satanista recebe os poderes sobrenaturais e, por exemplo, fazer flutuar essa mesa aqui. É fato, acontece. Mas não é no primeiro instante. Não é assim, o cara entrou no satanismo, já tem superpoderes, sai voando e tal. O que acontece? Dentro do satanismo existem áreas específicas para cada magia. Então existe um livro de magia familiar. Aí a pessoa aprende a fazer coisas. Por exemplo, a invisibilidade. Existe. Mas não é que a pessoa se desmaterializa. Ele fica invisível. É uma coisa incrível. Ele fica invisível aos olhos das pessoas. Se a porta estiver trancada, ele não consegue entrar. Mas se a porta estiver aberta, o cara entra e senta no sofá e ninguém vê. Se alguém esbarrar nele, vai falar, ué, você entrou por onde, fulano? Vai conseguir enxergar. Se ninguém esbarrar nele, não vai conseguir enxergar. Então não significa que a pessoa vai conseguir entrar num banco, roubar um banco, não é isso. Ele vai conseguir entrar, por exemplo, numa loja e ninguém veja ele e sair daquela loja, sem levar nada. Porque se ele tocar em alguma coisa, ele vai aparecer. É uma forma espiritual que os demônios têm de camuflar aquela pessoa. Mas para isso tem rituais terríveis para serem feitos, com invocações demoníacas terríveis. Então, mas existe mesmo. Mover objetos, chamado de telecinergia, telecinese, quando a pessoa move, o demônio ele só potencializa o poder que nós temos no nosso corpo, porque nosso corpo ele é movido por energia estática, por eletricidade.
Nós agimos, né? Você vê no inverno aqui no sul, a gente tira a blusa num quarto escuro, sai um monte de faísca, por causa da energia elétrica e estática do nosso corpo. O que os demônios fazem? Potencializam isso. E aí ele consegue criar um campo magnético. E aí ele consegue empurrar os objetos. Não é como em filme, que sai um copinho assim, entendeu? Não é o monolito do Chapolin Colorado, que ele sobe em cima e sai voando. Mas tem a movimentação. Quanto mais trabalhos rituais para demônios o satanista faz, para uma determinada ação, mais poder ele adquire e mais coisa ele consegue fazer. Muitas pessoas querem entrar no satanismo e o Senhor não viu, deixou todas essas, abre aspas, promessas do diabo, Sim. fecha aspas, para pegar as promessas de Deus. Exatamente. Sem aspas, porque literalmente é promessa. São promessas, é. O Senhor acredita assim. É aquilo que eu te falei, eu não tava, a maioria das pessoas perdem tudo. Você vai ver testemunhos de ex alguma coisa? O diabo me tirou tudo, eu tinha 30 carros importados, perdi tudo, não sei o quê. Você ouve muito disso. Eu era um cara comum, estudava e tal. Eu tinha uma função dentro do reino do inferno. A minha função era angariar pessoas, eu era um arregimentador. Existem os angariadores que eles sequestram pessoas ou eles fazem alguns rituais que movem a mente da pessoa porque eles querem. Eu era um arregimentador. A minha função era arregimentar pessoas, na grande maioria jovens. Essa era a minha função. Eu fazia muito bem minha função, eu trabalhava muito bem, atendia pessoas, alguns quesitos específicos e só. A minha parte era muito mais científica dentro do satanismo do que prático. do que essas loucuras que eu nem sei se são verdades que os caras falam, porque tem muita coisa que eu ouço por aí que eu nunca vi isso do lado de lá. Uma consideração final sobre o assunto aos internautas que tiverem acesso a essa entrevista sobre esse ponto de satanismo, cristianismo e também sobre esse assunto que a gente dialogou até agora. Suas considerações aí para nós encerrar. Olha, primeiro eu agradeço, Marcos, de coração, você ter vindo aqui na minha casa, é uma alegria, é um irmão que eu respeito muito, que eu amo muito. No livro de Efésios, no capítulo 6, na Bíblia Sagrada, diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra principados, potestades, dominadores e forças do mal das regiões celestiais. Essas 4 esferas são espíritos. Mas o que eu quero me atentar é a nossa luta não ser contra carne e sangue. Hoje há uma luta ideológica terrível entre homossexuais e heterossexuais, entre católicos e evangélicos, entre muçulmanos e judeus. A gente tem que se ligar que a nossa luta não é contra carne e sangue. O Senhor nos deu o princípio do amor. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E o próximo não significa que seja o irmão da fé. Pode ser o meu vizinho espírita, ele é o meu próximo. Pode ser o cara que estuda comigo, ele é meu próximo. Então, amar é princípio bíblico. Nós temos que aprender a amar. Independente se a pessoa tem a mesma vertente sexual que a sua ou não, independente se tem a mesma vertente religiosa que a sua ou não, independente. Eu não concordo com nada do que se prega por aí, não concordo com atitudes de certas pessoas, com essas defesas, né? Esses partidarismos políticos em relação a direitos homossexuais ou não. Eu acho que todo mundo tem seus direitos que tem que ser, sim, preservados e defendidos. Mas o princípio da palavra de Deus é o amor. Nós temos um Deus que ele é amor, um Deus que sabe amar e nos ensina a amar. Então você que está me assistindo agora, evangélico, católico, espírita, homossexual, heterossexual, não importa quem você é, o princípio do amor é o mais importante. Eu sou pastor evangélico, líder de uma igreja evangélica. E qualquer pessoa que vá na minha igreja, independente de quem ela seja, vai ser tratada com respeito, dignidade e amor. Pergunta para mim se eu concordo com a atitude delas. Eu não concordo. Pergunta para mim se eu concordo com a religião de alguns ou com as atitudes. Não concordo. Mas eu amo a pessoa. Eu não concordo com o que ela faz. Concordar é meu direito de escolha, de decisão. Amar é minha obrigação como servo de Jesus. Obrigado, pastor Carlos. Tamo junto. Sucesso. Mais ainda na sua carreira. Amém. Obrigadão.